Estamos gravando, muito bem. Então, bom dia de novo, agora que está gravando. Hoje a gente inicia nosso terceiro módulo, ele começa hoje, vai até o dia 30. Não é sequencial, né? Mas ele vai até o dia 30, nós encerramos, e aí só no próximo semestre a aula de patrimônio. E agora a gente vai começar a falar sobre interpretação do patrimônio. Eu ia começar essa aula, na verdade, falando primeiro sobre educação patrimonial e depois entrar em interpretação, só que aí eu acho que não vai dar tempo, na verdade, de a gente fazer toda a base teórica da educação para depois entrar em interpretação. Eu, sinceramente, acho que a interpretação é mais importante para vocês do que ficar discutindo só a teoria de educação patrimonial e tudo mais. A gente vai tentar mesclar uma coisa com a outra. Caso a gente veja que sobra muito tempo no final, aí eu faço só educação patrimonial com vocês mesmo. Mas não se preocupem tanto em relação a essa primeira parte, que seria bem mais teórica. Né? E aqui, como a gente está num processo diferenciado, né, em relação ao CEAD, a gente vai para as coisas, para o essencial da coisa, né? Sem fazer vocês perderem muito tempo. Se vocês lembram de alguma coisa do nosso módulo anterior, a gente estava falando sobre tombamento, né, tudo mais, e eu comentei com vocês que essa parte de interpretação é a parte que eu mais gosto, né, o que mais me dá tesão, assim, de falar, assim, bem mais legal do que a gente vinha vendo até agora para mim, né? Eu acho mais interessante, assim, porque para mim a parte de interpretação assim, é o que muda, né, a experiência do visitante em campo mesmo. Assim. Então, uma coisa é a gente ir para algum lugar, a gente visitar, a gente passar por algum lugar, né, e outra coisa a gente estar naquele local e interpretar ele, né, saber o porquê que ele está ali, né, como que ele chegou até ali, o que ele nos conta, né, o que ele vai nos enriquecer na experiência mesmo que a gente tem de visita. Né? Todo esse processo ele vem dentro dessa ferramenta, né, que é a parte de interpretação. Já antecipando um pouco as coisas, né, a interpretação ela é uma parte da educação patrimonial. Tá? Pensem na educação patrimonial como um grande guarda-chuva, né, que embaixo dele vão entrar várias coisas. Cabe muita coisa embaixo essa parte de educação patrimonial. E uma dessas partes é a interpretação. Então, assim, é só um filete, assim, é só uma vírgula que abre todo um universo para nós, né? Esse assunto é tão legal, é tão extenso, né? É tão rico esse único tema, né? Que a professora Jasmine, do nosso departamento, ela é expert nisso, né? Só que ela vai para um outro viés da parte do patrimônio. Como a gente está falando sobre patrimônio turístico aqui, e na nossa grade nós temos turismo em áreas naturais, a gente divide o patrimônio entre patrimônio natural e o patrimônio cultural, né? A gente já viu esse termo, né? Seriam as coisas edificadas, né? Bens móveis, imóveis e tudo mais. Enfim, coisas feitas pelo ser humano, né? Enquanto o patrimônio natural são coisas da natureza, né? Para quem tem a vertente mais religiosa, coisas feitas por Deus, né? Ou por, sei lá, pelo ser supremo que vocês acreditem. Então aqui a gente vai focar bem mais no patrimônio cultural e não vai nem focar em áreas naturais, né? Não vai falar sobre patrimônio da, sei lá, biosfera, sei lá, RPP, não vai falar nada coisa natural, vai falar só coisa sobre coisas edificadas. E a professora Jasmine vai por outro viés. Então vocês vão ter de novo, né, uma outra carga de interpretação. Isso aqui é voltado exclusivamente para a parte natural, que vai ser fantástico. A professora Jasmine não precisa nem comentar com vocês. Então, aqui vai para esse lado. Tá? Dado todo esse quadro introdutório para nós aqui, né, vamos ao que importa. Né? Nossas aulas vão ser bem mais vídeo aulas, foto aulas, né, do que conteúdos, né, propriamente dito. O que eu trago para vocês? Eu trago uma imagem, né? E seria bom que vocês interagissem, mas vocês não interagem, né? Mas, né? Qual que é o sentido dessa imagem, né? Qual que é o sentimento que essa imagem passa para vocês, né? Quando vocês olham para esse leão aí, né? Desse jeito, né? Nessa cena, né? Nesse frame, o que passa essa imagem para vocês? Qual que é a sensação mesmo que vem? Sem teorizar nada, assim, sem ficar pensando que ele está filosofando sobre o fim do mundo, nada disso. Né? Qual que é a sensação que passa? Né? Usualmente a resposta que vocês me dão é de tranquilidade, de escreve aí, quem quiser escrever, escreve aí.
de tranquilidade, de sono, de preguiça. Né? São esses tipos de sentimentos que passam para nós, né? Geralmente as pessoas que gostam um pouco mais de leãozinho vão falar que dá vontade de dar um abraço nele, né? Porque parece tão fofinho, né? Com essa juba e tal. A língua de fora ali dele, né? Capenga ali, né? Parece um animal inofensivo. Só sentimentos bons, na verdade, né? Essa é, usualmente, né? Ao longo de todos os anos que eu dou aula, as respostas que eu mais escuto, né, em relação a essa imagem, né? Sensação de paz, de tranquilidade, de sossego, né? No entanto, né, se a gente pegar, vamos imaginar que seja esse mesmo leão, né, no caso que não é, né, mas se fosse o mesmo leão, né, em uma posição, né, em uma cena diferenciada, né, dessa forma, né, vamos imaginar que seja o mesmo leão, né, quais são os sentimentos agora que passam para nós, né? Agora o sentimento muda, né? Agora a gente não quer mais dar um abraço nele lá e fazer um carinho na cabeça, né? Agora a gente quer sair correndo desse leão. Né? Esse leão tá nos trazendo um sentimento né, de susto, de medo, né? De dominar o seu território. Né? Então a gente quer ficar longe disso. Né? Então primeiro queríamos abraçar, agora a gente quer fugir dele. Toda essa enrolação que eu estou fazendo com vocês aqui é para vocês entenderem os princípios essenciais em relação à interpretação. A interpretação é basicamente isso, é tocar assim, né, o sentimento da pessoa. Né? É ir muito além de vocês ficarem contando fatos e fatos e fatos, enchendo a cabeça da pessoa com coisas que ela não vai usar nunca. Né? A realidade é essa. Vocês vão acabar fazendo, né, inúmeras saídas técnicas ao longo do curso, e mesmo pós-curso, né, quando vocês forem visitar alguns lugares, e vocês vão chegar lá e os guias, né, os condutores, vão passar um caminhão de informação para vocês que o cara terminou de falar, ou, né, ou a menina, né, a pessoa acabou de falar para vocês e vocês já não lembram mais. Né? O principal exemplo disso é datas, por exemplo. Né? Então a gente vai lá, sei lá, no campus da UEPG. Daí eu chego lá, paro com vocês na frente do campus da UEPG, um sol de rachar a cabeça, nossa, né? Um calor desgraçado, não temos água, não temos banheiro, não temos nada. Fico lá na frente da fachada da UEPG falando assim, esse prédio foi construído pelo engenheiro, sei lá das quantas, no ano de 1952. Tipo, né? Eu terminei de falar isso e já esqueceram, né? Pouco importa, né? É claro que é importante a gente saber datas, né? Ter uma noção mínima de onde que veio isso, né? Mas a gente não sai decorando essas coisas. Né? A gente pensar que no nosso próximo módulo, se a gente tiver presencial já, a gente vai fazer uma saída técnica gigante na cidade, e aí eu vou ficar parando de prédio em prédio falando para vocês quando foi construído. Tipo, nunca, né? Esquece isso, né? Vai se preocupar com coisas que mais importam, né? Com que vocês saiam do passeio diferentes. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei só com áreas naturais e eu costumava falar que se a gente fosse lá para, sei lá, para Vila Velha, lá para Foz do Iguaçu, lá visitar o Cristo Redentor, não importa onde a gente vai, para uma área natural, e a pessoa sair dessa área natural, né, entendendo que ela não pode jogar lixo no chão, para mim é o suficiente. Né? Tipo, é o básico, assim, né? Não preciso mais do que isso, né? Não precisa a pessoa ir lá no Cristo Redentor, saber quem construiu aquilo, por que construiu aquilo, quando que foi construído aquilo, quando que foi reformado. Para mim não importa nada disso. O que me importa é que a pessoa saia lá sem jogar lixo no chão. Mas isso é muito básico, né? Isso é muito... qualquer pessoa com mínimo de massa cefálica vai conseguir pensar que não pode jogar lixo no chão, porque isso vai, né, pro bueiro, do bueiro vai pro rio, isso aqui, sabe, todo aquele ciclo, já conhece isso. Mas se soubessem disso, né, a gente não iria lá no calçadão de Curitiba, aqui no calçadão de Ponta Grossa, e viria papel de bala jogado no chão. Né? Então, as pessoas ainda não sabem disso. Né? Então, tem que começar devagarinho. Né? Não adianta tentar colocar na cabeça das pessoas que elas têm que parar de cortar árvore, né, porque isso vai afetar lá toda uma cadeia de biodiversidade, sendo que ela não entende que um papel de bala no chão tem um impacto gigantesco. Né? Ela não consegue entender isso. Então, vamos por partes. Né? Já que tem que ensinar desenhando, vamos desenhar. Não é o problema. Né? Então, a interpretação ela vai mais ou menos nessa vibe. Né? Informações essenciais mesmo, coisas que não podem passar de informação técnica. O resto é sentimento, é brincar,
é fazer com que a pessoa entenda o que ela tá vendo, o que ela tá visitando, né, com uma linguagem muito leve, com uma linguagem bem de boa, assim, sabe? Tipo, sem ficar, né, engolindo a pessoa como se ela estivesse lendo um artigo científico, né? A gente vai ver alguns casos disso, tá? Basicamente isso, na parte introdutória da coisa. Dei 15 minutos para falar sobre duas fotos para vocês. É assim mesmo, né? Quando tá em aula ainda a coisa... Às vezes fica a aula inteira só falando nas fotinhas. Muito bem, se tiver alguma pergunta, dúvida, né, vamos colocando aí. A gente tem que ter um pouco de teoria aqui, né? Esse pouco de teoria para nós traz, né, algumas coisas importantes, né? Então, primeiro um conceito, né? O que é isso? Né? O que é a tal da interpretação, né, do patrimônio? Hoje não tem negritos aí, né? Sempre os meus negritos são os mais importantes. Mas basicamente é uma atividade educativa. Não, a pessoa vai ser lá com uma carga educativa, né, acrescida a sua experiência, ela vai aprender alguma coisa. Mas que acima de tudo ela tem como objetivo central dela, primeiro, né, o ponto principal, a coisa mais importante do processo todo é revelar significados, né? Pegando o leão ali, né? O leão calmo, o leão que eu quero dar um abraço, que eu quero fazer um carinho, e o leão puto da cara porque alguém tá mexendo com a fêmea dele lá, sei lá. Então, tô revelando significados, né? De repente, nada disso está acontecendo, né? De repente, o leão ali que estava dormindo acabou de levar um tiro e está morto, né? A gente não sabe, né? De repente, o leão que está brabo ali, ele, sei lá, ele está caçando, ele não está protegendo, né, o bando dele. A gente não sabe, mas a gente vai revelar significados, né? Cada coisa a gente vai ter, cada elemento a gente vai ter alguma carga de significado por trás, né? Tentar explicar coisas. Então, revelar significado de relações através da utilização de objetos originais. Aqui eu tenho uma vírgula bem grande, porque não necessariamente precisa ser objeto original, né? Então, vamos pensar, por exemplo, que eu já falei para vocês da história lá do tronco petrificado, certamente já falei para vocês, né? Então, se o tronco petrificado que estava no Museu Campos Gerais da UEPG era tão importante ao ponto de alguém colocar uma plaquinha na frente dele lá, não toque, né? Não chegue perto, não tire foto, não respire, tudo aquilo que eu já falei para vocês, se isso é tão importante nesse elemento, né, o objeto original do tronco petrificado, ele não pode estar jogado no chão, ele não pode estar largado ali, né? Tem que estar num armário, sei lá, numa vitrine, tem que estar protegido de alguma coisa, né? Se ele é tão importante assim. Então, o objeto original, ele é legal para nós, mas ele não é essencial como está aqui no conceito. Por exemplo, a gente está em... A gente não, né? Vamos botar a gente pela UEPG, né? A UEPG tá formatando um museu fantástico lá no campus nosso, em que uma das atividades que vai ter para fazer no museu, lógico que é para crianças, é um campo de escavação de dinossauro, né? Então a gente não, né? O professor Ricardo, ele não vai colocar um fóssil de dinossauro em terra, ele não vai enterrar um fóssil de dinossauro lá, cobrir de areia, cobrir de terra, sei lá, para deixar as pessoas lá com um pincelzinho lá escavar o negócio. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir ossos de dinossauro, cabeça lá, sei lá, de Tiranossauro Rex, vai enfiar ali no chão, e as crianças vão lá brincar de escavar e encontrar o dinossauro, né? É objeto original? Lógico que não. E nem pode ser, né? Porque é um objeto muito frágil. Mas a relação, né, o significado e a interpretação disso, né, ela não está voltada exclusivamente ao objeto original, né? Não precisa necessariamente ser. Desde que, né, não trabalhando com crianças, trabalhando com pessoas adultas, né, você deixa muito claro, né, que aquilo não é um objeto original, aquilo é uma réplica, aquilo é sei lá o quê, não sei, né? Mas aí você dá essa experiência. Porque manipular, enfiar a mãozona nas coisas é muito mais legal do que a gente ficar só olhando. Muito mais legal. Então, a gente tem que ter essa parte da interação. Tem coisas que não tem como, não tem menor possibilidade, objetos únicos. Vamos falar, e acabou de escavar aqui e encontramos um barco viking inteiro em Ponta Grossa. É claro que não vai dar para a galera ficar subindo nele. Não vai dar para nós jogar ele lá no rio Tibagi e dar uma volta com ele. Não tem como, né? Algo riquíssimo. Mas a gente pode fazer uma réplica dele, né? Sei lá, com as mesmas madeiras, né, com o mesmo formato, com as mesmas dimensões, com o mesmo tudo. E aí você coloca a experiência. Venha navegar num barco viking, né? Então você traz essa experiência, né? A galera vai do mesmo jeito, né? É importante isso, né? A gente estava vendo sobre
tombamento na aula anterior, e a gente viu lá que, né, o templo de Abu Simbel foi mudado de lugar, né? Os caras fatiaram as rochas e mudaram de lugar, porque o lugar original seria inundado pela represa, né? Então, as pessoas continuam visitando, né? Não tem esse problema, né? E você coloca mais essa carga de significado ainda, né? Veja que o templo é tão importante a ponto de a gente mudar ele de lugar, né? Fantástico isso, né? É incrível. Muito bem. Então, os objetos originais têm essa vírgula aí. Né? Pode ser, mas não necessariamente tem que ser. Dê experiências de primeira mão por meio de mídia ilustrativa, ao invés de simplesmente comunicar informações. Tá, é o que eu vim falando desde o começo. Não vai ficar lá dinamitando a cabeça das pessoas com um monte de informação. A gente vai de leve, a gente vai brincando, a gente vai trazendo algumas informações para embasar aquilo que a gente quer revelar. Mas não é ficar, né, massacrando as pessoas. Ano passado a gente teve um movimento muito forte de tombamento de 5 ou 6 prédios aqui em Ponta Grossa. Foi tombado um só, que foi aceito, né, pelo Conselho do Patrimônio. E não sei se, provavelmente vocês não foram, né? Muito provavelmente não. Mas para quem foi lá ver como é que é o processo de definir ou não se um bem vai ser tombado ou não, é um processo muito técnico, né? Ele é aberto para a população, tudo mais, mas ele é muito técnico. E aí, entre as pessoas que iam fazer um relato, né? Então, chama uma pessoa lá para ir visitar o bem e fazer um relato sobre aquilo. As pessoas trazem um relato, só que esse relato é ultra técnico, né? A gente que é da área, a gente que estuda essas coisas, a gente sai de lá meio atordoado, assim, porque é muita informação, né? Então, o terreno foi comprado não sei quanto, por não sei quanto, na tal situação, depois foi construída a casa, nessa situação, a história dessa casa é tal, depois foi demolida, foi outra coisa, aí chamaram lá o arquiteto, né? Quando ela terminou de falar tudo aquilo, não lembrava nem o nome dos arquitetos mais, né? E as casas eram tão importantes exclusivamente por causa dos arquitetos, né? São dois arquitetos fodásticos, né, do período modernista, que construíram essas casas aqui em Ponta Grossa. Então, né, o legado deles, né, não é nesse nível, mas pensem, o Oscar Niemeyer construiu aqui a casa em Ponta Grossa. Né? Certamente o nome Niemeyer já seria suficiente, né? Esses caras não eram no Niemeyer, eram outros caras, né? Sei lá, João Artigas, eu não lembro o nome dos caras, né? E eram os únicos exemplares do acervo deles, né? Os caras já morreram, logicamente. E aí Ponta Grossa desistiu, né? Não quis tombar esses bens. Então a gente vai perder, né? Certamente já estamos perdendo, né, esses bens desses arquitetos bem importantes para nós aqui do Paraná. Então você traz um monte de informação que não serviu para muita coisa, né? Então é bem mais legal trabalhar com fotos, né? Trazer detalhes, né? A gente tem um cemitério aqui em Ponta Grossa que é simplesmente sensacional, né? É muito legal, né? Então você vai ter, né, uma saída técnica, né, não vai fazer certamente, mas a gente faz uma saída técnica dentro do cemitério, a gente vai passando por alguns túmulos, e o cemitério conta a história da cidade, né? Tipo, é fantástico, assim. Então você vem entendendo o contexto político de Ponta Grossa, o contexto social de Ponta Grossa, através, né, dos túmulos que estão ali, né? Sem ler nome de ninguém que está enterrado ali. Você vai só pela arquitetura do túmulo, onde ele está localizado no cemitério, os adornos, né, dos túmulos, né? Tem uma imagem que é muito marcante, assim, pelo menos para mim, né? Que você tem de um lado do sarcófago, assim, não é sarcófago, enfim, do mausoléu que está ali, você vai ter um anjo, assim, com os olhos fechados, e do outro lado do mausoléu você tem o anjo de olho aberto, né? Que você tem essa brincadeira entre a morte e a ressurreição, ou a morte e a passagem por um outro plano, né? Então as pessoas continuam vivendo, mas em numa outra esfera, né? Então você tem toda essa carga, né, ilustrativa, essa carga de experiências, né, que muda o contexto, né? Para quem não gosta de cemitério, geralmente consegue enxergar o cemitério com outros olhos. É muito legal essas brincadeirinhas assim, que a gente faz. A gente vai educando, vai entendendo, né? Na minha opinião, é mais legal você contar a história, né, lógico, dentro desse contexto, né? Contar essa história lá no cemitério, lá visitando túmulo a túmulo, né, vendo algumas informações, destacando algumas coisas, do que sentar e ler um livro sobre a história do Ponta Grossa. Né? Para mim é mais interessante, por exemplo. É mais rica a experiência. Muito bem. Estamos ainda em notas introdutórias. Deixa eu ver meu chat, não falaram nada? Não falaram nada.
Muito bem, aí tem algumas coisas aqui, né, sobre isso, né? Aqui tá falando mais do mesmo aí, né? As pessoas começam a visitar cada vez mais, né, esses locais históricos, né, e aí, né, a sociedade como um todo começou a se preocupar, entre aspas, né, em promover, né, essas visitas com uma forma diferenciada, e essa forma diferenciada, né, bem mais utilizada na Europa e nos Estados Unidos, né, é em relação à interpretação, mais para justificar a coisa como um todo. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente começa a ter um pouco mais forte isso a partir da década de 90, mas é bem começo mesmo. E aí vai crescendo ao longo do tempo, né? Hoje é mais comum a gente ir em qualquer lugar e encontrar alguma coisa. Quando vocês andarem pelo centro de Ponta Grossa, observem nos prédios históricos, né? Prédios que têm uma fachada diferenciada, os prédios que não têm, né? Não tem característica moderna, né? Tipo o Colégio Regente Feijó, tipo, sei lá o que mais, a Mansão Velaildo, que eu falo quase que toda aula, sei lá, as estações de trem. Observem que na entrada, geralmente assim, quase que no portão de entrada vai ter uma plaquinha. Essa plaquinha vai ter uma informação bem básica, bem superficial, assim, sei lá, o EPG. E aí, tipo, sei lá, duas, três linhas ali. Prédio que abriga a comunidade universitária de Ponta Grossa. E aí vai ter um QR Code, né? Aquele código de barra quadradinho que vocês já conhecem. E aí vocês escaneiam nele e aí são direcionados para uma outra página que vai ter um monte de informação. Vocês vão observar isso em todos os prédios que estão tombados em Ponta Grossa. Todos vão ter essa plaquinha. Talvez não tenham mais porque já tenham vandalizado. Mas a grande maioria tem ainda. Então, quando você passarem pela cidade, deem uma olhada que vocês vão observar isso. Agora está ficando mais comum, né? Mas até bem pouco tempo atrás não tinha. Né? Isso é uma estratégia bem nova da cidade. Então, a interpretação ela traz para nós, né, uma maior experiência, né, ela traz uma melhor compreensão sobre aquilo que a gente está visitando, a gente passa a apreciar aquele local e valorizar. Dentro desse contexto, pode considerar isso como uma atração turística, mas já antecipando bastante os slides lá da frente, tem um maluco aí que é considerado como, né, o pioneiro dessa vibe aí de interpretação, o cara que começou a pensar sobre essas coisas. Ele vai dizer que a gente só passa a gostar de alguma coisa a partir do momento que a gente entende ela. Então, a partir do momento que a gente entende alguma coisa, a gente passa a gostar dela. A partir do momento que a gente passa a gostar dessa coisa, né, desse item, desse objeto, desse prédio, sei lá o que for, a gente passa a querer proteger ele. Né? É muito natural isso. Pensem em círculos familiares de vocês. Né? Vocês vão ter os parentes que vocês amam de paixão, e vão ter aqueles parentes que vocês não curtem tanto. Normal. Né? Eu tenho um tio que não agrega em nada para mim. Né? Então, foi um desprazer ter ele na minha família. Né? Eu não gosto dele. Em contrapartida, tem um outro tio que, poxa, né, eu pularia na frente, né, de uma bala para tentar salvar ele. Tipo, adoro ele, né? A relação que a gente tem com nossos pais, por exemplo, né? Esse cara que fala isso, ele vai dizer para nós que a gente tende a gostar de qualquer coisa que a gente entenda. Então, talvez se eu começar a entender o meu tio, por exemplo, né, não é o caso, né, não é isso. Né? Eu passo a gostar dele, por exemplo. Isso tem um impacto muito grande para outras coisas, né? Uma coisa que é bem polêmica que eu falo, né, e tá gravando agora, vai me fuder bastante falar isso, mas uma coisa que eu não curto é estudar, por exemplo, cultura indígena. Né? Não é minha vibe, não gosto. Não quer dizer que eu não gosto de índio, é diferente a coisa. Né? Eu não gosto de estudar eles, não é minha praia, não gosto. Mas esse Tilden, né, que é o cara que vai falar essas coisas para nós, vai dizer também que eu só não gosto de estudar a cultura indígena porque não entendo ela. E para mim isso é um tapa na cara muito forte, porque eu realmente não entendo. Né? Então eu vejo, por exemplo, né, palavras indígenas, né? Tipo, sei lá, qualquer coisa lá, né? Tem uma forma de desenho corporal, que é aqui no Brasil, que é tipo com formas geométricas, em várias linhas, né? Vários triângulos, assim, tipo, formas geométricas, né? Que eles fazem assim, no corpo, né? Um traço cultural muito forte dessa tribo indígena. Não sei exatamente para quê, se é para momentos de festa, para momentos de guerra, não tenho a menor ideia, mas eles fazem isso, né? E o nome dessa arte, eu não sei falar o nome dessa arte, é a arte
cursiva, sei lá, é 2 nomes, assim. É um negócio que eu não consigo falar, nem falar o negócio. Então, faz sentido para mim, né? Veja que eu não conheço aquilo, então eu passo a, né, por não compreender, eu não tenho carinho, por não ter carinho, né, eu não me importo. Né? Então, é justamente né, isso que a interpretação vai trazer para nós. Né? Ela vai valorizar a experiência, a gente vai começar a entender aquilo, e a gente vai começar a respeitar. Se for ver, tipo, a história dos indígenas sendo massacrados desde que a gente chegou aqui né, nas Américas, em qualquer lugar, né? Desde que a dita civilização civilizada chegou perto dos indígenas, os indígenas só se fuderam. Né? Não teve um indígena que saiu bem desse contato, né, de sociedade. Eles só tomaram no nariz mesmo. Então, para eles é muito ruim. Eles começam a entender todo, né, o percurso, né, que eles estão aqui para sobreviver mesmo, assim, que eles estarem vivos ainda, alguns deles vivos já é quase um milagre, né? A gente começa a ter esse carinho diferenciado, né? Isso, no entanto, ainda não me tocou a ponto de eu querer estudar eles, né? Ainda não. Né? Mas quem sabe algum dia, né? Quem sabe algum dia eu entendo um pouco melhor isso. Dito tudo isso, né? O que está em negrito sempre é o mais importante. Agora tem negrito. Sintetizando essa coisa, né? Tivesse que uma questão na prova, né? O que é interpretar, né? Qual que é a essência da coisa? Né? É um ato de comunicação, né? Você conseguir transmitir informações de uma forma leve, né? Sem ficar decorando coisas, né? E conversando com a pessoa, né? De uma forma muito eficaz. Então é uma arte, né? A arte de transmitir mensagens e emoções, né? É muito difícil transmitir uma emoção, né? É muito difícil fazer isso. Mas por isso é uma arte, né? E pode ser realizada, né, de diferentes formas, né? Aí é colocado como um texto, né? Uma música, uma expressão artística, seja o que for. Eu não sei se vocês são pessoas mais sensíveis ou menos sensíveis, não tenho a menor ideia. Né? A grande maioria da nossa turma são de meninas. E geralmente as meninas são seres supremos, muito superiores a nós, e as meninas têm como é que eu vou explicar, como é que eu vou dizer isso? Sem soar agressivo, acima de tudo, né? As meninas têm um dom, né, de serem sensibilizadas muito mais fácil do que os homens. Né? Os homens são os ogros, né? O homem é uma bosta, né? Então as meninas são mais sensíveis a qualquer coisa, né? Então a gente vê, sei lá, um cachorro atropelado, né? Não sei se vocês são, né, muito afeitos a animais de estimação ou não, né? A gente tem uma sensibilidade muito grande por isso. Né? Putz, coitadinho do cachorrinho, do gato, sei lá do que foi atropelado aqui. Coitadinho desse bicho, né? Mas a gente vê uma pessoa cair na rua, a gente tá cagando para ela, né? A gente não tá muito preocupado com isso. Deve estar bêbado esse maldito aí. Né? Geralmente é homem ainda, né? Que tá jogado no chão. Isso me lembra, não sei se foi na aula de vocês que a gente falou sobre os cachorros. Acho que não foi a aula de vocês, né? Acho que foi na aula de... sei lá que aula que foi. Mas em relação a... não lembro se com vocês ou não. Mas enfim, né? A gente tem uma mudança de valores, assim, né? Que a gente está se preocupando mais com animais do que com pessoas. Né? Então, são as formas diferentes de estar transmitindo mensagem. Né? Foi batido tanto, né? Que os animais estão se fudendo na rua, estão passando fome, frio, seca e tudo mais. A gente acabou sensibilizando muito com eles e deixando um pouco de lado as pessoas. E isso a gente pode, né, potencializar essas mensagens, essas emoções, através de diversas coisas. Comentei com vocês agora há pouco sobre o uso do QR Code lá né, dos prédios históricos de Ponta Grossa. É uma forma, né? Agora já é um hiperlink, né? Então, estamos utilizando, nesse caso aí, um recurso tecnológico. Mas, às vezes, a gente lê um texto e esse texto toca a gente. Né? Se vocês já tiveram contato, se vocês não tiveram, vocês vão ter em algum momento, tem uma carta, né? Que ninguém sabe se essa carta é real ou não, do chefe Seattle, né, que seria, ninguém sabe se isso é de verdade ou se foi criado, né, que é como se fosse um relato de um indígena dos Estados Unidos, em que o governo americano quer se apropriar né, de uma área deles lá, né, para desenvolver o país, e eu não lembro exatamente se o governo quer comprar ou está exigindo, né, a desapropriação do bem, não lembro qual é a treta. Mas esse chefe Seattle, ele faz uma carta, e essa carta é extremamente emocionante. Né?
ele mostra a relação dos indígenas ali com o local que eles estão, né? E ele fala coisas do tipo assim, como é que a gente vai colocar o valor, né, num rio que está na nossa região aqui, por exemplo, né? Sendo que esse rio não é só a água que vai ser represada e vai gerar energia elétrica. Esse rio simboliza, né, o sangue que corre pelas nossas veias. Então, tipo, ele vai trazendo uma carga simbólica em relação a todo o espaço que ele está colocando, que ele está discutindo ali, que é incrível, tipo, é emocionante a carta dele, né? É tão emocionante ao ponto das pessoas duvidarem que tenha sido feito de fato, né? Há quem diga que foi um jornalista que criou aquilo, né, para tentar sensibilizar, né, a comunidade como um todo. Não se sabe meio certo, mas pouco importa isso, né? O que importa para nós aqui é a utilização do texto para transmitir essas emoções. Da mesma forma com música, né? Eu não sei, de novo, se vocês são sensíveis à música ou não, mas tem algumas músicas que nos tocam de uma forma diferenciada, né? Seja no sentido assim da gente ficar, né, sei lá, com o coração assim, né, apertado, porque nos faz nos lembrar de algum momento da nossa vida, ou por outras expressões, né? Existe uma música chamada, uma parte, né, porque é uma música gigantesca, de Carmina Burana, que a gente escuta ela e a gente tem a sensação na hora, né, pelo menos a grande maioria das pessoas, em que o mundo está acabando, né? Então, tipo, né, tem tipo assim, um coral junto e bastante instrumental, assim, parece que o mundo está acabando. Então, são coisas em que mexe com a gente, né? Lembrem do último filme que vocês assistiram, que tinha lá, sei lá, uma perseguição policial, né? A trilha sonora certamente não era lá o Caetano Veloso cantando sozinho lá, né? Os caras dando tiro e matando, explodindo bomba lá, os Vingadores lá, e o Caetano lá cantando lá, né? As vezes no silêncio da noite, não vai rolar, né? Tem que ser música pancadaria, né? Tem que ser um rock lá, né? Não tem como. De tal forma com que a gente, né, começa a se empolgar com aquilo, né? A gente fica ali na ansiedade para aquilo acabar logo, para aquela perseguição, né, finalizar, para o mocinho se salvar, sei lá, né? Isso vai acontecer em diversas mídias, né? Pense num jogo de videogame que estou jogando lá e né, a música é extremamente acelerada. Você não consegue ir devagarinho lá, dando um tiro no zumbi de cada vez. Você vai desesperado para sair daquilo, porque aquilo está mexendo com o teu sentimento, com a tua emoção, né? Expressão artística a gente é um pouco mais difícil, porque a gente não lê nem livro, né? Imagina que a gente vai no teatro ver, né, as pessoas, né, atuarem, né? Muito menos, né? Mas para quem tem o hábito de ir no teatro, também tem isso. Nós temos, inclusive, uma aluna do terceiro ano agora, que ela é atriz e todo ano ela faz umas peças super legais, assim, né? E ela é extremamente boa nisso, né? Então, só a expressão artística, ela, tipo, nos toca, né? É bem legal essas coisas. Então, enfim, é tudo isso, né? Nossos conceitos. Sobre interpretar exclusivamente o patrimônio. Temos uma foto aqui. Né? Essa foto é da Capela Santa Bárbara do Pitangui, está aqui na nossa região rural de Ponta Grossa. Atenção, 9h37, já termino. Passa esse slide, a gente termina e vai para... Deixa para a próxima aula. Capela Santa Bárbara do Pitangui. Essa foto é super antiga, de propósito, lógico. Tá uma qualidade horrível aí, né? Para mim também tá ruim para ver. O que essa foto traz para nós? Uma capela, ponto, acabou, mais nada. Né? Vamos pensar que a gente está passando por esse lugar. Né? Não tem nada em volta, estamos andando, né, no meio do nada, né? Estamos procurando o Eldorado, e aí a gente passou por aqui. Né? A gente viu os troços. Zero, né? Para mim, zero. Quando eu olho isso aqui, né, sem conhecer a história, pode ser qualquer coisa para mim. Pode ser um galpão aí de armazenamento de, sei lá, de erva mate, armazenamento de madeira. Não tenho a menor ideia. Né? O lugar que os caras guardavam um arroz aí da colheita deles. Né? Qualquer coisa. Olhando para a imagem. Né? Agora eu começo a colocar algumas informações. Né? Não, isso aqui é uma capela. Tá, agora já mudou totalmente de figura para mim. Podia ser um galpão, podia ser, sei lá, qualquer coisa. Agora passou a ser um local sagrado. Uma capela, né, um local de devoção, enfim, né? Tanto faz quem é a santa, no caso, né? Mas é Santa Bárbara. Pitangui traz mais uma informação para mim, né? Porque nós temos o rio Pitangui aqui em Ponta Grossa, né? Temos o núcleo, né, do Pitangui também, né? Então tem alguma relação aí com a hidrografia, né? Tem nossa região como um todo aí, né? Lugar sagrado, né?
em homenagem, né, a um rio aí, inicialmente. Depois eu descobri que, né, que Pitangui, na verdade, era o nome, né, do local, né, como se fosse centro, Uvarã, as oficinas do Pitangui eram um local, né. Agora começou a mudar essa figura, né, começou a interpretar ela. Ah, mas ainda assim é um local meio bosta, né, não tem muita coisa para ver aí. Não tem janela, por exemplo. Né? E aí você começa a trazer novas informações. Por que não tem janela? Porque a técnica de você fazer um buraco na parede, né, para que esse buraco entre ar e luz, né, e assim você ter uma janela para por ali, era uma técnica que não é tão simples assim para você fazer. Né? Para nós, hoje é muito óbvio, né? Qualquer cômodo da nossa casa, qualquer lugar que a gente vá, tem janelas. Né? Mas isso hoje, né? Esse prédio, né, esse local, ele foi construído há 300 e poucos anos atrás. Né? Há 300 e poucos anos atrás, além de não ter técnica, né, não ter pessoas capazes de fazer uma janela, por exemplo, não tinha nem material, né, disponível. Né? Pense em 300 anos atrás. Né? Nossa cidade, acho que não tem 300 anos. Não sei quantos anos tem cidade, não tenho a menor ideia. Se alguém souber quantos anos tem Ponta Grossa, coloca no chat. Muito bem. Né? E agora vamos trazer mais coisas, né? Mas por que essa capela está a ermo, né? No local tão afastado? Hoje tem um café lá. Né? Se forem, acho que ele não vai lá, gente. Pelo menos comigo, acho que eles não vão lá. Mas o dia que vocês forem lá, vocês vão ter um café, chefe. Café da Santa, uma coisa assim. Tem um nome. O nome do café faz uma referência, né, ao patrimônio que está presente ali. Muita gente vai lá fazer foto de casamento, vão fazer um monte de coisas lá, né? Ela não tá mais assim, né? Ela já tá diferente, ela já tá assim, tá? E essa foto nem é antiga, né? Essa foto tem pelo menos 5, 6 anos. Então ela deve estar um pouco melhor do que isso já. Mas o local é muito cenográfico, assim, é muito legal para tirar fotos lá. Por que está lá? Né? Um lugar bem distante de nós, né? Essa capela foi construída pelos jesuítas, né? E vocês vão lembrar dos jesuítas, né? Os jesuítas são aqueles malucos lá que queriam catequizar os indígenas de toda forma, né? Então vem aqui a tradição, né, judaico-cristã, né, os jesuítas, né, querendo colocar a sua verdade, né, que a gente discute bastante, né, vocês sabem que tem um certo problema com religião. Vem os jesuítas, vê os indígenas tudo pelado, né, já entende aquilo um ato de rebeldia extrema, né, um ato complicadíssimo de entender, né, as pessoas andando pelado, andando tranquilo pelado, né, andando pelado, andando com vergonha, né? Você assiste o Largados e Pelados lá no Discovery Channel, lá, né? O Naked and Afraid, e a galera não tá à vontade de estar pelado, né? Chegava ali os índios do Segredão lá, né? De boa. E, então, pô, tá errado isso. Vem os jesuítas e querem catequizar as indígenas, né? Que é um termo muito leve para dizer que os índios foram obrigados, né? A adotar uma outra religião que não era deles, né? Que não significava nada para eles, né? Tipo, chegar aqui o Talibã aqui na nossa cidade, vamos usar burca agora. Burca não fala porra nenhuma né, para nós, né? Pouco importa para nós o que significa burca, né? Quer usar, use, né? Não vai usar por quê? Porque se não usar, vai levar um tiro, né? Então acaba se obrigando. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os indígenas, que não teve poder de conversa com eles aqui. Né? Vocês vão ter que seguir. Então, os jesuítas queriam catequizar os indígenas. E aí, em 1710, nesse local aqui, veja as datas, vocês acabaram de esquecer a data que eu acabei de falar para vocês. Foi construído um oratório, né? Um coisinha danada ali, um mini altar ali, né? nesse local. Aí, quase que 20 anos depois, 1729, né? 19 anos depois desse oratório, foi construída a capela. Né? Então, essa capela, ela data de mais ou menos aí, né? Ela tem claramente perceptível que no fundo dela ele foi aumentado, né? Ela vai ter aí por volta de 1730, 2000, eu sou péssimo em conta, gente. Vai dar aqui uns 200, 300 anos, por aí. Né? Então agora tem uma outra carga aí, né? Poxa, o que era um galpão meio bosta que eu tinha visto no início, sem janela, agora, poxa, é um local que tem mais de 300 anos, sei lá, 200 anos, 700, 800, 900, 300 anos. 300 anos, 300 anos. Tem 300 anos, então eu estou visitando um local que tem 3 séculos de existência. Né? Há 3 séculos esse local, bem ou mal, está de pé. Né? Então, já por si só, já começa a ter um outro valor para nós. Anos depois, os jesuítas são expulsos, né, por um cara chamado Marquês de Pombal. Né? Esse Marquês de Pombal
salvo engano, né, porque eu devia ter revisado a aula antes de começar, mas eu não revisei. Salvo engano, ele era um daqueles caras que ganharam uma das capitanias hereditárias, né? O Brasil foi dividido, né, em vários lotes, né? Esses lotes foram dados para jovens não, né? Para nobres milionários, né? Então as pessoas vieram para cá para explorar as terras. Salvo engano, o Marquês de Pombal era um desses caras. E ele expulsa os jesuítas. Ele fala, some daqui, não quero saber de vocês. E o local fica esquecido, logicamente. Anos mais tarde, vêm os carmelitas. E os carmelitas assumem esse local. Né? Eles assumem esse local, eles reformam esse local, né? Devia estar largado, né? 50 anos parado, eles reformam o local. Só que algum tempo depois eles também vazam, eles também saem fora, porque eles correm risco não, né? Eles têm medo que a mesma coisa que aconteceu com os jesuítas aconteça com eles, né? De serem expulsos. Então eles saem, né? Também fica largado o negócio. E isso vai ficando, né? Então, por que ainda está lá? Né? Porque justamente ninguém estava muito perto dele, né? Eu costumo falar bastante para vocês que nós só temos bens históricos, né? No Brasil, principalmente, porque a coisa ficou esquecida por um tempo, né? Ouro Preto só é Ouro Preto hoje porque a cidade deixou de ser economicamente ativa, deixou de ser importante economicamente, a cidade ficou abandonada. E aí ficou preservado aquelas coisas, né? Nós não preservamos as coisas porque nós somos bonzinhos. Nós não cuidamos das coisas porque nós estamos preocupados em deixar o legado cultural. Agora está mudando, logicamente, né? Mas de início não era assim. Então isso foi largado, mas tinha um cemitério aqui ao lado desse local, né? E aí, quando foi restaurada, já bem mais novo para nós aqui, na década de 70, né? Cerca de 50 anos de que esse restauro mais forte, foram encontradas, inclusive, várias ossadas. Né? Essas ossadas nós nem sabíamos que tinha um cemitério. Então, agora ficou maior a coisa. Era só um prédio meio bosta, que agora tem 300 anos, né? Tem uma história dos jesuítas aí, tem uma história das capitanias hereditárias, tem uma história meio mal contada, e agora a gente descobriu que tinha um cemitério do lado ainda. Então, a coisa ficou mais rica culturalmente. O que tem mais a gente falar de informações aí? Esse local ele é construído de pau a pique, né, e reboco. Né? Pau a pique é uma técnica de construção que vocês colocam várias madeiras assim, entrelaçadas, assim, tipo uma trança de madeiras, né? E aí vocês vão cobrindo os buracos, os frestos, as madeiras com barro mesmo. Né? Então, essa é a técnica de edificação. Desde que para fazer uma janela nessa técnica é mais complicado ainda. Né? Depois ela foi rebocada, né, com o que a gente tem de material mais moderno. Né? Ela é coberta com telhas que vieram de Paranaguá, então tem mais um elemento cultural aí. E acima de tudo, ela estava numa rota de passagem, né, da estrada Continente Sul, que chamávamos, né? Que era a estrada de Rio Grande do Sul a São Paulo, né? E ela passa, né, inclusive, né, no entorno do rio Pitangui. Então, as coisas agora mudaram bastante, mudaram muito, né? A gente sabe que tem um estilo de construção diferenciado, que não se usa mais, logicamente, né, que é super complexo. A gente tem telhas que vieram lá do litoral do Paraná. Né? Por que vieram lá? Não sei dizer se era fabricado em Paranaguá ou se foi importado essas telhas, por exemplo. Não tenho a menor ideia. Mas teve um lance de transporte gigantesco aí, né? Esse está falando há 300 anos atrás, né? Ir para Paranaguá hoje, sei lá, demora o quê? 2 horas? Sei lá, 2 horas e meia de Ponta Grossa a Paranaguá? Para vir de Paranaguá para cá, subindo da serra, há 300 anos atrás, com um cavalo, dá um pouquinho mais de 3 horas para a gente fazer esse percurso. Então, tem esse elemento, tem um cemitério que nem sabia que existia, tem a história dos jesuítas, tem, né, toda a história da cultura hereditária, tem, né, a relação cultural com o espaço que ela está colocada, né, que é o Rio Pitangui, tem um monte de informação. Eu não sei vocês, mas a partir desse caminhão de informações, para mim, está muito longe agora de ser um galpão qualquer. Né? Por mais que, para mim, a parte religiosa, a parte sagrada do espaço, veja que eu nem comentei com vocês. Eu nem falei nada disso com vocês. Vocês não têm nem ideia de como que é por dentro, por exemplo. Tem lá um altar super lindo, cheio de ouro e tal. Vocês não sabem disso. Né? Porque, para mim, pouco importa essa parte sagrada. Para mim, o que importa aqui é o patrimônio cultural. Né? As informações que fizeram a gente... Pelo menos tentei fazer, né? Em que vocês olhassem para o mesmo espaço agora com outros olhos. Né? Ela continua sendo simples, ela continua sendo, né, de uma arquitetura sem nenhuma sofisticação, ela continua sem ter janelas, ela continua tudo igual. Né? Só que agora você tem uma carga de informações que
mostra o porquê que ela é importante e o que que ela fala para nós, né? Principalmente enquanto sociedade de Ponta Grossa. Beleza? O que mais nós temos aqui? A gente vai ter essa mesma vertente para um outro espaço agora, a partir do próximo slide. Só que já é 9h50, vocês têm aula às 10, né? Então eu vou dar um tempo para vocês tomarem um café, tomarem uma água e descansarem. Beleza? Nossa próxima aula de 24, nesse mesmo horário, deve ser segunda ou terça-feira. Acho que deve ser terça, eu acho. Beleza? Mas não tem mais nada a falar. Tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, qualquer coisa, né? Coloquem aí no chat para nós, né? Se não tiverem nada, a nossa aula está finalizada. Nós vemos de novo na próxima semana. Beleza? Vale alguma coisa? Vocês estão aí? Falem algo. Para de gravar.